Facebook, boa tarde. Vou esperar o pessoal chegar. Olha o Luiz aí, ó. Então, acho que 1 minuto antes de começar, ainda não tá, o pessoal não está entrando ainda. Já convido o pessoal, vai falando do bazar até as 5 da tarde. Odete, boa tarde, tudo bem com a senhora? Aristeu, tô ocupado agora, viu? Boa tarde, tem mais alguém entrando aqui. Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal começar a entrar. Tudo bem? Hoje nós estamos aqui direto do TED. Está ocorrendo um bazar hoje, um mega bazar, muitos itens muito bons aqui que o TED está promovendo para ajudar a casa. Ainda vão ficar até às 17 horas, está aberta desde as 9 horas da manhã. Ainda dá tempo ainda de dar uma passada por aqui, tá? Ainda tem bastante coisa, tem muita coisa mesmo à venda com preços excelentes, peças de roupa, bijuteria, muitos livros espíritas com preços excelentes. Vale a pena vir, viu, pessoal? Ainda dá tempo. E a cantina está aberta, viu? Para quem está acostumado a saborear os pastéis aqui do TED, aproveita que está aberto. E aí, vocês estão bem? Todo mundo tranquilo? Já faz um mês que a gente fez a última live, né? A gente vai hoje falar sobre a espiritualidade e os animais, né? Também no mesmo tema. Talvez hoje não dê tempo de falar sobre tudo, né? Mas nós vamos falar também sobre a psicografias de animais, que aqui no TED também ocorre, sobre a questão espiritual do animal. O animal tem alma, tem espírito, não tem? Os estudos que se tem até hoje referente à parte espiritual do animal, qual a ligação dos animais com os homens hoje, por quê, que relação é essa, né? Vamos falar sobre reencarnação, sobre eutanásia, sobre estudos de médiuns também, sobre experiências de médiuns conhecidos junto com os animais, né? Muitas coisas vividas por eles, relatadas, né? Para a gente ter uma ideia quanto abrange essa relação hoje, que é de muito amor, né? A gente vê que de alguns anos para cá, cada vez mais as pessoas estão tendo cachorro como realmente um animal de companhia de verdade. Ele é hoje, né? Antigamente esses animais eram mais no quintal, faziam parte da família, mas nem tanto como hoje, né? Então isso mostra que tem alguma coisa acontecendo, né? Isso é uma evolução da relação e tem a ver também com a evolução dos dois, né? Tanto dos homens quanto dos animais, né? Fabi, boa tarde, tudo bem? Natasha, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo, o pessoal está começando a entrar aí. Então eu gostaria, bom, quem não me conhece, eu sou o Israel. Eu estou falando aqui do TED, eu coordeno os trabalhos de intervenções espirituais em animais aqui no TED, que infelizmente agora, desde esse período da pandemia, está suspenso o atendimento presencial que a gente faz, né? E vamos esperar que em breve a gente possa voltar com o atendimento presencial, mas a gente tem feito as vibrações, envios de reiki aos animais que têm necessidade, né? As redes sociais do TED têm como você colocar o nome do seu animalzinho, o seu nome, para a gente fazer vibrações para ele. E a gente espera que em breve a gente possa voltar com o atendimento, tá? E
eu tenho feito essas lives aí no momento de oração com uma orientação nesse período também para bem-estar do animal, para a gente aprender a alimentar, cuidar, prevenir doenças como o câncer, né? E hoje eu gostaria de falar sobre a parte espiritual, né? A gente pensar que os animais começaram a ser domesticados pelo homem, os primeiros estudos mostram que há 10 mil anos os primeiros animais começaram a ser domesticados, que foram os lobos. São os ancestrais dos nossos cães hoje, né? Então, tem novos estudos agora que mostram que é antes, provavelmente 15 mil anos. Cris, tudo bem com você, querida? Então pode ser que seja 15 mil anos que começou a domesticação dos lobos, né? O homem era nômade, né? Caçadores, coletores, então eles se mudavam muito. E essa relação começou porque os homens começaram a alimentar essas matilhas que seguiam eles. Eles faziam caça, né, os homens, e deixavam restos de comida, de ossos. E esses lobos começaram a seguir essas tribos, né? E eles viam que ele tinha uma possibilidade de ter comida fácil, né? Por exemplo, uma matilha de lobo, às vezes fica uma semana, 10 dias sem comer até conseguir êxito numa caça, né? Então eles viram nesses humanos uma possibilidade de carne praticamente sempre, né? Os humanos, que também não são bobos, sabiam da potência daqueles lobos, da ferocidade deles, e que eles eram animais territoriais. O que aconteceu? Eles começaram a alimentar os lobos de verdade, para esses lobos começarem a proteger o território onde eles moravam de outros predadores, né? Então já começou a relação de troca entre homens e animais há praticamente 15 mil anos, né? Por interesse, os lobos tinham interesse de ter comida fácil, o ser humano queria a proteção dos lobos para o território dele, para proteger de outros predadores potenciais, né? Então começou-se aí a relação homem-animal. Os filhotes dessas matilhas que nasciam, já nasciam perto dos seres humanos. Eles começaram a chegar perto do ser humano, ser acariciados e realmente passar a ser amigo do ser humano, né? Então, realmente, é aí que começou a domesticação. Com os anos, esses animais, né, foram sofrendo cruzamentos, depois de cães de milhares de raças que existe hoje, né, até se tornar os nossos cães hoje, que é o nosso melhor amigo. Para muitos o gato também é melhor amigo. Existe uma diferença grande de personalidade. Muita gente não gosta muito de gato ou não tem atração pelos gatos, talvez por o gato alguns serem mais ariscos, mas se você conseguir domesticar ele filhotinho, normalmente ele vai ser manso, embora personalidade a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas é possível que o seu gato fique manso se você adote ele desde pequenininho, né? E o ser humano gosta muito do cão. O cão é mais submisso, né? Eu costumo escutar de pessoas que não gostam de gato falar: ah, não, esse bicho aí é arisco, ele olha pra gente esquisito. O gato olha dentro da gente, ele olha com aquele olhar misterioso, e muita gente não quer ser visto por dentro, né? Então, quem entende um pouco do que eu estou falando, né, a parte mística dos gatos, às vezes as pessoas realmente têm um pouco de receio de olhar para o gato. O gato é misterioso, ele tem, né, o seu quê de bruxo, né? E ele não é submisso, né? Igual o cachorro, né? Então você pode querer mandar no seu gato que ele não vai te obedecer. Ele pode te seguir pela energia que você tem, e pela afinidade. Se você é bom com ele, ele vai ser bom com você, né? Boa tarde, Carol, tudo bem? Então, Andréia, como vai? Tudo bem? Então, assim, o cão hoje ainda é o animal mais próximo do homem, mas o gato está vindo aí e está vindo com tudo, né? Graças a Deus as pessoas estão aprendendo a entender a personalidade felina e amá-los como eles são, né? E essa relação que eu estou querendo dizer, ela está muito mais potencializada hoje, porque os ambientes diminuíram muito, né? O ser humano mora muito em apartamento hoje, então você está muito próximo do seu animal. Então,
como a gente diz aqui no trabalho do Dr. Jerônimo, sempre antes do trabalho eu abordo a situação energética. Os cães e os gatos, eles acabam, né, filtrando a energia do ambiente, a energia da casa, dos tutores, principalmente aquele que ele é mais ligado, que é o líder. No caso do cão, ele tem um líder, né, que é aquela pessoa que ele escolheu. Normalmente é o que alimenta, é o que passeia, que tem o maior vínculo com ele, né? Então essa relação está muito mais forte, e eles são tão importantes para nós, como nós também somos para eles, né? E essa relação, ela está sendo mútua, né? A gente tem muito a dar para eles, como eles têm muito a dar para a gente, né? A gente tem que entender isso também, né? A gente dá um lar, dá comida, dá amor, o que eles dão de amor pra gente, quem tem cachorro sabe, né? O amor é incondicional. E aí que eu quero chegar nessa parte dos animais, né? No Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, no capítulo 6, parte 2, questão 593. O Allan Kardec pergunta: pode-se dizer que os animais só agem por instinto? O Espírito da Verdade responde: há ainda um sistema, e verdade, que o instinto domina a maioria dos animais, mas vê que muitos deles agem vontade determinada, isso é, inteligência, porém moderada. Então a gente já entende que eles têm uma inteligência, porém ainda limitada, mas tem. Na questão 595, a pergunta para o Espírito da Verdade: os animais possuem livre-arbítrio? A resposta: eles não máquinas como as imagina. A liberdade de ação deles, porém, é limitada. As necessidades, e não se pode comparar ao homem. Ou seja, ele tem um livre-arbítrio para ir comer, para fazer a vida dele como animal, mas não dá para comparar com o livre-arbítrio que nós temos, né? Sendo eles muitos inferiores ao ser humano, né? A liberdade deles está restrita aos atos da vida material, como eu disse. Na questão 598, a pergunta é: a alma dos animais conserva depois da morte a sua individualidade e a consciência? A resposta: sua individualidade, sim. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente, ou seja, ele continua naquele processo, mas ele não tem consciência do que ele foi. Ele vai reencarnar também, de uma forma totalmente diferente. Oi, Giovana, tudo bem? Jaqueline? Giovana é minha esposa, beijo, viu? Te amo. E realmente a questão da encarnação dos animais, ela também existe. Nós vamos falar como isso acontece também. E eu queria também abordar a questão 601. A pergunta é: os animais estão sujeitos como homem a uma lei progressista? A resposta é sim, porém inferiores ao homem. Então eu queria passar esse trecho do Livro dos Espíritos para a gente ver que lá atrás, né, já foi abordado isso, que realmente eles têm espírito, tem processo evolutivo, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o espírito, sobre a encarnação, sobre o processo evolutivo e essa relação homem-animal, né? Eu, para quem não me conhece, eu comecei a resgatar animais muito cedo, e isso fez uma diferença muito importante na minha vida, né? Eu vou começar desde o começo, para não estender muito. Quando minha mãe estava grávida de mim, ela conheceu um cachorro na rua, que a seguiu. Meu pai espantou tudo, era um vira-lata de rua e tal, mas o cachorro seguiu a minha mãe, gostou da minha mãe, e assim foi até a casa dela. Acabou que minha mãe colocou ele para dentro de casa, né? Adotou esse cachorrinho, deu banho, cuidou dele e tudo mais. E alguns meses depois eu nasci. No dia seguinte fui para casa normalmente. Meu parto, eu quase nasci no carro, né? De tanta pressa que eu tava de vir para esse mundo aqui, eu quase nasci no carro. E chegando em casa no dia seguinte, eu comecei a passar mal, né? Eu comecei a sufocar, a engasgar. E minha mãe voltou com meu pai pro hospital. Nesse meio tempo se descobriu que eu tinha uma bronquite crônica, que o catarro que era produzido pelo meu pulmão me sufocava. E aí eu fiquei internado um pouco, tal, até
descobrir e fazer mais exames. E nesse meio tempo, quando minha mãe voltou para casa, o cachorrinho dela tinha morrido, tinha sofrido um acidente dentro de casa. Ele tinha morrido. E aí a gente já começa a entender, né? Eu vim, aconteceu isso tudo, de repente esse cachorrinho morreu, né? A minha bisavó, já desencarnada, dizia: quando a gente tem um animalzinho sofrendo, ou quando a gente perde um animal, que a gente não deve lamentar assim como se lamenta, porque às vezes falam que poderia ter sido alguém da tua família. Eu cresci com esse pensamento de gente antiga, né? Eu achava uma bobagem. Eu achava uma bobagem, né? Mas o pessoal antigo sempre tem um pouco de razão nas coisas, né? E passou até os 4 anos de idade, essa bronquite era uma tortura para minha mãe e para meu pai, porque eles tinham que passar a noite em vigília para mim não ficar sufocado com o catarro que o meu pulmão produzia, né? E para não deixar de ser, eu fui curado com uma água fluidificada. Então como começa a vida, né? Um cachorrinho morreu no meu lugar, eu fui curado de uma doença crônica com uma água fluidificada, né? Então a minha história já começou bem desse lado, né? Hoje eu sou espírita, sou protetor animal, faço esse trabalho com os animais, também tratamento espiritual. Então assim, a gente já vê que já existe uma ligação, né? E se a gente pensar que esse animalzinho foi sacrificado no meu lugar, a gente pode pensar: é justo? Não sei. Se o plano espiritual decidiu por isso, existia alguma coisa, né, para isso ter acontecido, né? Com certeza o plano espiritual entendeu que naquele momento seria importante que eu ficasse e esse cachorrinho fosse no meu lugar, né? E esse cachorrinho, se a gente pensar, ele deu um passo na sua evolução, se sacrificando por um ser humano. Com certeza deu. Com certeza deu. Bom, passando esse período, né, lá para os meus 10 anos de idade que eu vim para Campinas com a minha família, eu comecei a adotar, assim, não porque eu queria, mas eu via um cachorrinho todo sarnento, filhote, passando fome, eu levava para casa, né? Era uma coisa que estava em mim, queria ajudar aqueles animais, né? E eu como apaixonado por animais, eu gostava muito de pastor alemão. Eu tinha uma paixão por pastor alemão. E meu sonho era ter um pastor alemão macho, né? E uma conhecida da minha mãe ia doar um pastor alemão para mim, sabendo da vontade que eu tinha de ter esse cachorro. E aí já estava encomendado, eu tinha uma cadela já prenhe, esperando um cachorrinho. Eu tava lá, 1001 felicidades esperando esse cachorrinho. Só que aí me passa uma vira-lata na rua, toda ferradinha. Aí eu peguei essa cachorrinha e levei para casa para dar comida, dar banho nela e tentar arrumar um lar para ela, né? Aí, conclusão, ela ficou e eu abri mão do pastor alemão. Já começou aí, né? Uma criança de 10 anos já tinha uma ideia daquela necessidade, era mais importante do que a minha vontade de ter um pastor alemão. Daí foi muitos casos, né, de resgates, tudo. Aí vem a juventude, a adolescência, os espíritos não me seguraram, eu segui uma vida normal, namorando, passeando, balada, bagunça, fui um ser humano normal, embora em alguns momentos eu dava uma pisadinha num terreiro aqui, num centro espírita ali, mas não queria me prender a nada. E o pessoal pegava na minha mão e falava: nossa, né? Mas tudo bem, a gente, não que eu corria, mas eu não estava preparado nada para aquilo. E eu sempre entendi, pelo pouco de vivência espiritual, que a gente vai entender o momento da gente, a gente amadurece, né? E aí quando eu fiquei mais velho, eu comecei a me interessar mais em ler, em pesquisar sobre espiritismo, sobre Umbanda, comecei a ler. Em 2002 a Umbanda entrou na minha vida de uma forma muito forte, mas ainda assim naquela época eu era jovem, ainda levava muito puxão de orelha, tanto dos encarnados como dos desencarnados, para poder aprender a disciplina que hoje eu tenho, graças a Deus, graças a ele. Hoje o meu pai de santo não precisa puxar mais minha orelha. Eu aprendi. Então assim, verdade, né? Nunca puxei essa orelha. A coisa precisa acontecer do jeito que eles
a gente tem um livre-arbítrio também pequeno, tá? Até certo ponto. Porque chega uma hora que eles puxam. E comigo foi assim, foi acontecendo naturalmente, né? E o período que mudou, assim, além de eu ter entrado mais para a parte de Umbanda, o período que mudou, assim, que foi um salto grande na minha vida, foi um resgate que eu fiz. Eu e um amigo encontramos um pitbull atropelado na esquina do escritório que eu trabalhava na época, isso já tem 10 anos. Ele estava atropelado, um pitbull enorme, e a vizinhança chamou a polícia, né? A polícia já tinha chamado o centro de zoonose. A gente sabe que esses cachorros dessas raças, Rottweiler, Pitbull, eles levam e sacrificam. 5 dias, se não aparecer os tutores, eles sacrificam. E assim, eu tava naquela, né? O Pitbull ferido, o risco de machucar a gente é grande, né? O meu colega tirou a camisa, colocou no pescoço dele e ele foi manquitolando, então levamos. Eu lembro que eu mediquei ele nesse dia, que ele estava com muita dor, né? Já era o final do dia, eu tinha um compromisso, mas eu mediquei ele. Limpamos as feridas dele e no dia seguinte nós levamos esse cachorro para o veterinário, né? Chegamos lá, a pata que estava machucada estava grave, estava praticamente quase aparecendo o osso, né, da pata da frente. E aí foi descobrir que ele tinha problema cardíaco, ele estava com uma pneumonia muito avançada, ele tomou antibiótico quase 60 dias. Ele tinha otite, ele tinha sarna, ele tinha problema de tireoide, ele estava com 50 quilos, ele mal andava. E assim, foi uma luta para deixar esse cachorro bem, né? Ele acabou assim que depois de uma semana virou aquele amigo que a gente jamais espera que possa acontecer na vida da gente, né? Então esse cachorro marcou muito a minha vida. Infelizmente ele viveu pouco comigo, tive muitos problemas, mas eu consegui tirar a dor dele. De um cachorro atropelado na rua, ele teve uma morte digna, uma passagem digna, cuidado. Eu internei ele para ele fazer a passagem dele sem dor. E aí depois que passou esse processo, assim, eu fiquei muito frustrado, né? Porque foi tanto esforço para deixar aquele cachorro bem para depois no final ele ter ido, assim. Mas eu entendia que era aquilo, né, que tinha que ser feito, né? Foi o período que eu tive que viver. Assim, a gente deu mais trabalho do que prazer, mas a satisfação dentro de mim de ter feito bem para esse cachorro foi muito grande, né? E eu conversando com um amigo sobre isso, ele perguntou para mim, cara, você fez tanta coisa por esse cachorro, você tem ideia quanto você gastou? Aí eu parei para pensar, o que eu gastei dava para ter comprado um carro. Aí eu pensei, para quê? Vai mudar o que na minha vida um carro? Aquela experiência que eu tive não tem preço. Eu não parei nem um minuto para pensar em dinheiro. Embora o dinheiro nunca sobrou na minha vida muito, mas também nunca faltou. Então assim, nunca faltou porque assim, eu sempre pensei que eu acho que a gente precisa separar um pouco do que a gente tem para ajudar, dentro das suas limitações ou não. Aquele cachorro foi naquele momento o que eu precisei fazer. E assim, depois disso eu comecei a mudar totalmente a visão material, porque eu achei assim que não fez diferença nenhuma na minha vida aquele dinheiro se eu tivesse feito alguma coisa para mim, material. E a partir disso foram muitos resgates de animais, foram muitos resgates e aquele cachorro que me fez fazer isso. Eu conseguia sentir a mensagem que esse cachorro me trouxe, que eu precisava fazer isso, que eu tinha essa ligação com os animais. E uma vez numa reunião mediúnica, um espírito me disse, você tinha uma dívida com os animais. Aí eu volto lá quando eu nasci. Um cachorro se sacrificou por mim. Entendeu? Então tudo vem, tudo aparece como tem que aparecer. E eu, graças a Deus, ligado ao espiritismo, eu pude ainda escutar o que eu já sabia. Porque assim, não restou dúvidas, né? Eu tinha essa dívida, que foi paga 10 anos atrás, depois com esses resgates. Eu não sei, claro, que essa dívida foi só por esse cão que foi no meu lugar, ou se eu tinha dívida do passado. Não me interessa mais hoje. Tudo que eu faço é por amor, eu não me preocupo com a dívida. Se eu já paguei, se eu tivesse que pagar um pouco, a gente sempre faz por amor, é o prazer de ajudar, né? A felicidade que a gente tem de pegar um animal na rua, desnutrido, ferido, fazer dele um cachorro lindo, arrumar um lar para ele. Os que eu não conseguia arrumar, eu cheguei a ter 8 cachorros junto ao mesmo tempo, porque o que eu não conseguia arrumar lar, ficava, né? E aí eu pedia para São Francisco a minha ajuda
eu acabei gerando uma corrente para mim mesmo, porque a cada cachorro que eu salvava a vida, eu fazia uma promessa: se eu conseguir salvar a vida desse cachorro e conseguir um lar para ele, vou fazer para um próximo. Aí não para. E aí não para. E a coisa foi pegando uma proporção muito grande. Eu, junto com esse mesmo amigo que também me ajudou nesse resgate desse pitbull, nós juntos, quando não era eu que resgatava, era ele que resgatava, eu auxiliava ele materialmente também, auxiliava ele a arrumar castração. A gente fazia campanha para arrecadar rações para as ONGs parceiras também. E aí foi ficando cada vez mais forte isso dentro de mim, né? Então, assim, eu tenho que ter a humildade de reconhecer que esse cachorro que me resgatou, entendeu? Não foi eu resgatei ele materialmente, mas foi ele que me resgatou. A espiritualidade trouxe esse animal para perto de mim, para causar todo esse impacto que ele causou na minha vida. Então, a gente sabe que o plano espiritual está junto com a gente, os nossos mentores estão junto com a gente mostrando o caminho. A gente às vezes não escuta, mas o caminho está traçando. A gente tem que ter a inteligência, a gente tem que prestar atenção, porque para todo mundo isso acontece de formas diferentes, mas o caminho é mostrado. Nós precisamos prestar atenção nas mensagens que são ditas sem palavras, né? Então, e hoje, assim, eu tive a oportunidade de conhecer o TED, já logo que o TED entrou, eu passei por um atendimento com o Dr. Hans, que me convidou para trabalhar aqui no TED. E uma das coisas que me chamou a atenção logo no primeiro dia que eu entrei aqui junto com a minha esposa, foi que o Dr. Jerônimo veio fluidificar, fazer o medicamento para os animais, né? Eu, inclusive, entrei na fila para pegar o medicamento dos animais, porque muitos animais sempre tinham algum problema, né? Isso mexeu demais comigo. Eu não sabia que existia o Dr. Jerônimo, nada disso. Eu sabia que o Dr. Hans era um espírito de intervenções espirituais em humanos, e aquilo foi muito forte. E logo que eu deitei na maca para ser atendido, o Dr. Hans nem olhou para os meus joelhos que eu vim tratar, que eu tenho um problema no menisco, né? Ele simplesmente perguntou quando que eu começaria a trabalhar com ele. Na hora eu aceitei, né? Eu sabia que aquilo tudo também não era por acaso. Isso é o que eu digo, a gente tem que prestar atenção nos sinais, né? E aí eu trabalhei com o Dr. Hans, com a equipe dele, Dr. Samuel bastante também. E até que um dia o Dr. Hans parou na minha frente e falou que eu iria auxiliar o Dr. Jerônimo nos trabalhos. E aí começou o trabalho de atendimento dos animais. Então, assim, a gente vê toda essa trajetória, né? Eu estou tentando minimizar aqui para não ir muito tempo, mas a gente vê que tudo vai acontecendo como precisa, né? Eu trabalho aqui no TED como voluntário, sou médium da Umbanda. Eu trabalho com o pai Aristeu, com o pai Joaquim, né, também, pai Tupinguaçu, todos os outros guias aqui da casa. Isso também tem uma mudança na minha vida muito grande. Tudo que eu fui aprendendo, me preparando no meio desse caminho, me deixaram mais preparado para tudo isso. E eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. A Umbanda e aí os animais são a paixão na minha vida, né? E eu tenho essa mediunidade, eu sou um médium empata. O que é um médium empata? Eu consigo sentir simulações do que a pessoa sente, né? Então eu já percebia isso há anos atrás, as dificuldades físicas das pessoas, dos animais, e aí eu fui estudar a fundo, né, tudo que eu sentia. Então esse conhecimento que eu tenho veterinário dessa vida, mas eu busco o que eu trouxe, o que trouxeram para mim de informações. Eu sei que eu tenho acesso a arquivos de outras vidas, sobre anatomia, sobre
processos bioquímicos, coisas que eu nunca vi na minha vida, que eu sentia. E aí eu passei a estudar isso, assistir palestras, e a minha vida de resgatar animais me trouxe uma experiência absurda de qualquer tipo de problema físico, emocional, de saber lidar, de entender, de saber onde está o problema. Então isso começou a explodir dentro de mim, né? Essa parte, né? E nos trabalhos do Dr. Jerônimo também, quando começou foi muito forte, né? Eu conseguia, embora eu estava coordenando a equipe ali, prestando atenção em todos os detalhes, quando chegava um cachorro perto de mim que eu já conseguia saber se aquilo era energético, se era espiritual, porque assim, às vezes a doença que está no animalzinho, ele puxou do seu dono. Um câncer, uma lesão, eles puxam realmente a lesão do tutor, a energia da casa, eles acabam ficando doentes por isso, né? Boa tarde, Rosinei, tudo bem? Boa tarde, Thalita, tudo bem? Então, assim, foi sempre muito forte os atendimentos. O Dr. Jerônimo, assim, nossa, um espírito sensacional, nem sei como dizer, como ele é bondoso, como ele é sutil, como ele é amoroso com a gente, com os animais. É maravilhoso trabalhar com ele, entendeu? Então, assim, eu tenho muito mesmo que agradecer essa oportunidade. Está sendo um aprendizado, um crescimento absurdo, né? Aqui no TED também, de conhecer tantas pessoas ligadas à caridade, a médiuns espetaculares, grandes pessoas. Então o TED tem sido uma bênção muito grande na minha vida. Eu agradeço muito ao Dr. Hans, Dr. Jerônimo, Pai Joaquim, a Fraternidade Branca também, ensinamentos maravilhosos, a Mestra Rovena, né? De todos que a gente já pôde aprender nesse tempo de TED aqui. Isso não tem preço, né? Não é todo mundo que tem esse privilégio de aprender tudo que eu estou aprendendo, como todos que fazem parte do TED ainda tem a aprender e tem a evoluir. Então, assim, eu queria contar esse resumo da minha vida, essa ligação, para vocês entenderem que eu estou falando de relação animal-seres humanos, porque na minha vida uma coisa está junto com a outra, entendeu? Eu evoluí por eles e eu tenho certeza que eles evoluíram comigo, porque esses animais que estavam em sofrimento, esses animais foram amados, foram cuidados, tiveram passagens dignas para o plano espiritual. Então, assim, eles evoluíram. Um animal que passa a amar um ser humano, ele deu um passo à frente, gente, entendeu? Por isso que um é importante para a evolução do outro. Você que tem o seu animal, você tem um amor absurdo por essa criaturinha, né? Então, assim, você também está crescendo. Para muitas pessoas, ele é a única companhia. Tem gente que tem nada, mas tem um cachorro. Se você tem um cachorro, você tem muito. Pode parecer nada, mas você tem muito, né? Vou falar até um breve relato sobre amor incondicional dos animais. Um vizinho, morador de rua lá de onde eu trabalhava, ele andava com uma cachorrinha e 2 machos, né? Essa cachorrinha ficou prenha, deu 3 filhotes, 2 fêmeas e 2 machos. Eu pensei comigo, meu Deus do céu, daqui 6 meses, 7 meses, essas 2 fêmeas vão estar aptas a reproduzir, mas a mãe vão ser 3 fêmeas. Se cada 3 fêmeas tiver 3 filhotes, comecei a pensar, daqui 2 anos, 3 anos, vai ter uns 50 cachorros soltos nessa rua aqui. Aí eu, com a cara e a coragem, resgatei essa família de cachorrinhos. A fêmea eu consegui um lar na Pata Amiga, que é uma ONG. Fiquei com as 2 fêmeas e um machinho conseguimos doar. Eu lembro quando eu levei essas 2 fêmeas para casa, elas tinham 6 meses, elas estavam para entrar no cio e a minha preocupação era grande. Essas cachorras passaram 2 dias tentando pular um muro, uivando, chorando, desesperadas, para ir atrás do morador de rua, que não tinha nada para oferecer para elas. Mas era o tutor, era a companhia. Olha que coisa mais linda. Eu dei casa, comida, ia dar uma vida, uma esperança para eles, mas olha como o animal é maravilhoso.
ela queria o tutor dela, que não tinha nada para oferecer, mas era o tutor delas. Então, assim, a gente vê o tamanho do amor incondicional desses animais, né? E, assim, depois, obviamente, uma delas demorou um mês para se aproximar de mim, que ela era uma cachorra bem arisca. Eu simplesmente nunca forcei. Eu, como já tinha estudado muito, lido muito sobre inteligência canina, psicologia canina e felina, eu deixei o tempo dela, né? Uma se afeiçoou a mim mais facilmente, a outra demorou bastante, demorou um mês para chegar perto de mim, né? Eu deixei ela à vontade. E então, assim, a gente vê que eles amam. Então, se eles amam, essa ligação com o ser humano está fazendo um progresso na vida deles. Com certeza, esses animais, na próxima reencarnação, eles vão vir melhores. Eles vão vir mais preparados, né? Então, é uma evolução. Então, como diz o Espírito da Verdade, eles também estão num processo evolutivo, tá? Isso, assim, além dos estudos que a gente tem muito aí, eu queria relatar um pouquinho dessa experiência minha, porque acho que é mais profundo eu dizer tudo que eu sinto, que eu vivi, do que ler algo que outros viveram. Eu vou ler também de pessoas que, né, que vão fazer diferença, vocês saberem quem são. A maioria pode já ter lido, já saber sobre isso, né? Oi, Cris, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mari. Rosinei. E tudo isso, e nem faz 3 anos de existência do TED ainda, né? É incrível que a gente fala do TED, parece que a gente está falando de muitos anos. É verdade, Rosinei. Você que ainda que entrou antes de mim já conhecia o Aristeu antes ainda, né? A gente parece já é uma jornada, né? Nós nem começamos, mas tudo que o TED já fez, né? Na vida da gente. Isso é verdade mesmo. E bom, saindo um pouco agora dessa questão que eu queria falar, os animais, né? Eles têm provas e expiações. Eles têm provas, expiações não, né? Eles não têm dívidas, como a gente vem reencarnar aqui na Terra com dívidas, né? Então, eles têm provas, porque assim, eles sofrem, eles têm doenças, eles pegam as doenças novas, eles pegam as energias nossas, então assim, eles têm provas, expiações não, tá? Isso, muita gente tem essa dúvida, né? Realmente eles estão no processo evolutivo, mas dívidas eles não têm, tá bom? Outro tema que eu queria tratar, bom, sobre os animais silvestres, né? A gente tem que separar essa questão espiritual dos animais silvestres dos animais domésticos, porque eles estão num outro período de evolução, né? Os animais silvestres, a reencarnação deles é coletiva, eles entram para aquela fauna, para aquele processo, se é um animal marinho, se é um vertebrado, um invertebrado, eles estão num processo de evolução de espírito também, né? Se a gente começar desde um inseto, de um invertebrado, para um molusco, para um crustáceo, para um peixe, para uma ave, para um mamífero, até chegar num primata e depois num simo, é um processo evolutivo. Talvez muitos não saibam, mas o bonobo, que é um símil, que, assim, existem diferenças de macacos, né, que a gente vai dizer. Os primatas, primatas de primos, que são primos, né? Por exemplo, o sagui, o mico, esses macaquinhos menores, macaco prego, bugio, eles são primatas. Os símios, o orangotango, o gorila, o chimpanzé e o bonobo. O DNA genético do bonobo é 97,5% igual o nosso DNA. Entendeu? Nós não somos dependentes dessa espécie. Nós somos uma espécie. Nós somos a 5ª raça humana hoje, né? Mas que a gente pegar lá atrás também houve um processo físico, fisiológico, intelectual e espiritual. Então esse é o processo. Então a gente tem que separar os animais silvestres do processo reencarnatório dos animais domésticos, porque os animais domésticos já estão em outro nível de progressão, como eles já conseguem amar. Os animais silvestres, selvagens, muitos deles, muitos animais. Boa tarde, Cláudia, boa tarde, Áurea, tudo bem?
Muitos deles vivem em sociedade, né? Se você pegar, por exemplo, os lobos selvagens são animais que têm hierarquia e vivem em sociedade, mas assim, essa sociedade é para sobrevivência, né? Eles se reproduzem para deixar o bando mais forte. Quanto mais indivíduos, mais proteção eles vão ter, como outras espécies também, como os chimpanzés, babuínos, os golfinhos, vários animais que têm uma inteligência. Os golfinhos são um dos animais mais inteligentes. Eles vivem em bando não porque eles amam um ao outro, mas porque o fortalecimento de indivíduos leva à sobrevivência deles. Eles caçam mais, eles vão viver mais, eles se protegem melhor. Isso é um processo selvagem da fauna, entendeu? Eles não amam um ao outro, eles são animais, mas tendem a evoluir conforme o tempo deles, né? Os animais que foram domesticados, eles passaram a amar o ser humano. Eles olham pra gente, parece que a gente é Deus para eles, né? Pulam a alegria. Quando muitos animais, pessoas relatam que eles uivam, ficam muito tristes, animais ficam eu já falei em uma das lives que eu fiz, foi sobre depressão canina, né? Então, esse é um exemplo, né, que vem muito a calhar sobre a parte emocional dos animais. Se eles chegam a ficar doentes quando perdem um tutor, eles conseguem hoje amar um outro animalzinho da casa. Eles ficam em luto quando o outro animalzinho da casa morre, entendeu? Então isso é evolução. Então assim, estão progredindo cada vez mais. A tendência, a gente não sabe como funciona exatamente, quantos mil anos vai ser o período para ele. A gente não sabe qual vai ser o próximo estágio, se vai ser um animal mais inteligente que esse, não sabemos. Mas existe a evolução e o ser humano contribui para isso, como eles contribuem nos amando, mostrando o que é o amor incondicional. Então eles contribuem para o nosso progresso e nós contribuímos para o progresso dele. Chico Xavier dizia que nós estamos para os animais como os anjos estão para nós, para o nosso desenvolvimento. Quem sou eu para discordar de Chico Xavier? Quem sou eu? Mas eu acho que eles também estão aqui para nos auxiliar, né? Eu acho que os anjos, para nós, a distância é maior do que nós para os animais. Me perdoe, Chico Xavier, mas é uma humilde opinião, tá bom? Outra coisa que eu queria falar sobre a reencarnação, né? Como que o processo de desencarne primeiro, né? Um animal doméstico, quando ele desencarna, ele também é recebido por seres, né? Por tutores espirituais. Esses tutores tomam conta desses animais no plano espiritual. Existem colônias só de animais, né? Existem colônias para onde os animais vão também, que junto com espíritos humanos, tem diversas colônias. Então, de acordo com a necessidade desse animal, ele é levado para a colônia determinada, para a necessidade dele de evolução, ou para ele poder ficar melhor, né, depois que ele desencarna. Ele não tem noção que ele desencarnou, primeiro de tudo. Muitos humanos desencarnam e não sabem que desencarnaram, né? Isso ele já sabe, quem estuda o espiritismo sabe disso. Então os animais muito menos, eles não têm noção que desencarnaram. Esses tutores espirituais que tomam conta desses animais, normalmente eles deixam eles ficar na casa onde ele vive, ainda 5, 7 dias, dependendo da necessidade deles, para o impacto não ser muito grande para eles. Para simplesmente ele desencarnar e aparecer num lugar que ele possa ter medo, que ele não possa se sentir bem. Então, assim, essa parte de plano espiritual é feito gradativamente para o animal se sentir bem, ficar seguro e rapidamente ele vai reencarnar, diferentemente da gente, né, que passamos aí muito tempo nas colônias, e eles não precisam, né? Eles não precisam. E a dinâmica da reencarnação animal totalmente diferente do ser humano. Eles podem vir num tempo muito rápido a reencarnar. E logo que eles são tratados, se eles desencarnaram com dor ou com problema, eles são tratados assim como os seres humanos em hospitais.
são tratados e rapidamente são colocados para reencarnar novamente. Muita gente já deve ter escutado que podem vir para a mesma família, para o mesmo dono, para o mesmo ciclo que ele vivia. Pode, realmente, é muito comum, né? Muitas pessoas ficam em luto, né, quando perde o animal e falam, eu não quero ter animal nunca mais e não sei o que, tal. De repente aparece aquela vontade de ter um animal de novo. Por que será que deu de repente, né, aquela vontade de ter um animal? Você esqueceu aquela dor, você esqueceu aquela tristeza toda, simplesmente você se apaixona por um bichinho e passou. Toda aquela tristeza vai embora e você tem uma nova oportunidade de uma amizade, uma nova relação de amor com o seu animal. E muitas vezes pode ser seu animalzinho voltando para você realmente. Pode ser gato, pode voltar cachorro, cachorro pode voltar gato, macho, fêmea, de outra raça, pode acontecer qualquer coisa. Desde que ele chegue até você, se o plano espiritual que tem competência para isso, achar que é necessário para eles, não só para você, tá? Porque eles cuidam da evolução dos animais. Se você for um tutor que cuidou, que o amou, a chance dele retornar para você é maior. Boa tarde, Georgia, tudo bem? Boa tarde, Marília, como é que você tá? Tudo bom? Vamos fazer a vibração para Pichula, para Frida e para Penélope, sim. Da Bárbara e da Lili, pode deixar. Rafaela também, boa tarde. Maria, tudo bem, querida? Pati, Lu, tudo bem? Então, assim, o processo de encarnação acontece dessa forma. Eles podem ficar em colônias com espíritos humanos também, se for necessário para eles, e demorar um pouco mais, né? Quem conhece, já leu sobre algumas partes do Chico Xavier, que ele relatou sobre animais. Tem um livro que ele conta que ele estava andando pela rua e aí ele encontrou um animalzinho correndo atrás dele. Ele, por ser quem é, recebeu o aviso do Emmanuel, dizendo que era o Dom Pedrito, o cachorrinho dele, voltando para ele. E esse animalzinho, pela mediunidade que o Chico tinha, ele soube que não foi uma vez só que ele voltou, foram mais vezes que esse animalzinho voltou para o Chico Xavier. Já tiveram outras encarnações com ele. Não, nós não temos muita essa possibilidade de saber se o seu animalzinho é o anterior, se ele voltou, mas isso não importa. Portanto, se ele voltou, está ótimo, né? E a gente também não tem que se prender a isso. Se ele não voltar também, não é porque você mereceu. De repente, os tutores espirituais tinham outra missão para eles, né? Como eles também têm missão, né? Embora, né, com sua devida proporção, eles também têm missão aqui, né, de trazer amor. Os cães de trabalho, olha, hoje existem animais que resgatam pessoas, que farejam bombas, farejam drogas, crianças autistas, diabéticos. Quando o índice de glicemia de uma pessoa diabética sobe, o cachorro avisa. Olha o quanto esses animais progrediram, quanto que assim a inteligência limitada deles cada década está crescendo absurdamente. Então, tudo isso mostra que a parte espiritual está ligada, gente. É só a gente entender. É só a gente entender. A Lili é da Adeline, eu já sei, viu, Marília? Pode deixar. E realmente é muito bonito a gente ver esse trabalho que os animais fazem. E mesmo eu, como protetor, e muitos protetores entendem que isso é benéfico para os animais também. Não é exploração, porque os animais gostam de trabalhar, eles não gostam de não fazer nada. Aquele cachorro que não tem nada para fazer, isso sim é ruim. Mas o cachorro gosta de trabalhar. Cachorros policiais, eles amam trabalhar, gastar energia. Para eles é diversão, eles não sabem o que é trabalho, para eles é diversão. Então, assim, eles estão evoluindo, se divertindo, que é mais importante. Embora para alguns exista algum risco, né? Um cachorro policial, por exemplo, ele corre algum risco. Um cachorro que fareja bomba corre algum risco, mas é raríssimo acontecer. Mas eles estão aí nesse processo bonito de trabalho. Existe
uma questão que está sendo abordada, eu tenho lido um pouco sobre isso, os cães terapeutas, né? Existem muitos ONGs que treinam esses cães para ir em asilos, em hospitais, de síndrome de Down, para crianças com Down, para outros problemas neurológicos, né? Crianças com câncer, pessoas com câncer, esses animais vão nesses hospitais, nessas casas de repouso, levam alegria, já foi comprovado que os tratamentos, principalmente para idosos que estão com a parte emocional muito baixa, pessoas já com demência, com Alzheimer, isso mexe com eles, com as crianças, com os idosos, com os adultos também. Quem que não gosta de ver quase algumas pessoas não gostam, a maioria gosta de se sentir amado, de ver um animalzinho brincar. Mas já foi percebido, olha só que interessante, vai começar desde o que eu falei lá no começo. Já foi percebido que esses animais de cão-terapia de hospitais estão vivendo pouco. Como assim? Energia. Eles estão pegando as energias das pessoas. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Nádia. Tudo bem? Eles têm pego essas energias. Você pega um ambiente de hospital, a gente sabe, né? Quem é médium, então, sabe mais ainda que existe uma energia pesada, pessoas com problemas psicológicos e espirituais. Normalmente aquelas pessoas que estão enfermas, elas estão com problemas espirituais juntos, muitas vezes são psicossomáticos, ou pela questão material da doença, você fica deprimido, isso traz negatividade, traz espíritos ruins, traz obsessores. Esses animais ficam nesses ambientes, eles acabam absorvendo essa energia ruim, eles estão adoecendo e vivendo menos. Essas ONGs, ainda muitos deles não são espiritualizados, eles já perceberam que eles estão vivendo menos, os veterinários já estão entendendo que existe alguma coisa errada. Eles vão chegar, eles vão entender que existe a parte espiritual, esses cachorros vão passar por passes magnéticos, por um reiki, por tratamentos espirituais, correntes de vibrações, eles vão chegar nesse ponto para fortalecer esses animais, preparar mais esses animais. Embora, assim, é a missão desses animais também fazer isso, eles estão evoluindo, mas nós podemos melhorar a condição desses animais para que eles não sofram. Nós podemos dar um suporte para esses animais. Quem dera se todos eles pudessem passar no tratamento do Dr. Jerônimo. Vamos passar o domingo, nós vamos no hospital, nós vamos no asilo, nós vamos na APAI, onde é que seja, e depois na outra semana nós vamos trazer todos os cachorros para passar no tratamento do Dr. Jerônimo. Nós vamos tomar uma água fluidificada, vamos fazer uma limpeza, vamos passar um banho de descarrego com esses cachorros e vamos que vamos, entendeu? E a ideia, na minha concepção, é que isso vai acontecer um dia, não só no Dr. Jerônimo, como pelo mundo. Já existem, assim, eu estava até conversando com o pai Aristeu agora há pouco, ele perguntou para mim, o que você acha de trabalhar com o Dr. Jerônimo? Eu falei, primeiro de tudo, eu não tenho relatos, já pesquisei muito, de espíritos e de equipes espirituais que vêm à Terra tratar animais. Eu estou tendo o privilégio de fazer parte desse trabalho, de coordenar um trabalho provavelmente pioneiro. Então isso é muito, eu sou muito feliz por isso, e eu sou muito feliz pela equipe maravilhosa que trabalha junto comigo, as pessoas que deixam o sábado, suas famílias, seus filhos, seus pais, o dia de descansar para vir aqui dar amor para esses animais. Eu agradeço muito a todos vocês têm as mesmas paixões que eu tenho pelos animais, e realmente é muito gratificante, né? Então foi isso que eu disse para o pai, que é uma oportunidade que eu acredito que no futuro mais casas espíritas vão fazer isso. Eu sei que tem muitos centros que vão dar passe magnético, reiki, água fluidificada pelos magnetizadores, mas uma equipe espiritual que o próprio pai Aristeu relatou, normalmente a nossa equipe aqui encarnada é em torno de 30 pessoas num dia de atendimento. O Aristeu chegou a falar que é mais que o dobro a equipe espiritual. É isso aí, Cris. Você gosta, né? A Cris faz parte como a Marília também, o Leonardo, tem várias pessoas, a Georgia, várias pessoas que apareceram aqui fazem parte da equipe, né?
E quem trabalha aqui no dia, a gente sabe que é emocionante mesmo, e a gente tem que manter assim a parte consciente o tempo todo para que isso não traga assim baixas vibrações para o trabalho, né? Para que isso não interfira diretamente na energia do trabalho. Então a gente tem que, às vezes a gente pode sentir dó de ver um animal doente, alguns vêm já com um estado mais difícil de poder ajudar, mas só de tirar a dor e ver que o animal se acalma, que a água vai fazer alguma coisa, o passe vai tirar aquela energia negativa, né? Então a gente fica muito feliz. Nem todos vão ter a cura, como também nos trabalhos de intervenções que existem milhares de centros pelo mundo, nem todos vão ser curados, né? Alguns, o momento, né, de desencarne chega para todos, um dia chega os animais também, tem o momento deles, também tem a hora deles, nós temos que ter, né, o entendimento disso. Os meus, enquanto eu trabalhava com o Dr. Jerônimo, os meus também fizeram a passagem, consegui fazer o máximo possível, né, por eles. Não tive a cura completa, mas pelo menos fiz o que estava ao alcance, né? A Cris está comentando aqui, a gente vê alguns que retornam depois bem melhores, a partir do momento também que os tutores têm consciência que muitas vezes o mal que está acontecendo com eles é vindo dos próprios tutores, da energia da casa, né? Nem tudo é material e nem tudo é espiritual, às vezes são as duas coisas ao mesmo tempo, né? E quando a questão é espiritual, às vezes é até mais fácil, né? Porque às vezes você consegue tirar essa energia que está em cima do animal fazendo mal para ele. O tutor, quando ele entra aqui, ele também é tratado, embora não adianta ele ser tratado, ele voltar na mesma condição vibratória que ele veio. Ele tem que entender, a gente orienta isso, de fazer o evangelho no lar, de colocar músicas que elevam a vibração. Televisão, gente, se a gente parar para ver o que passa na televisão, você vai ficar para baixo. É só desgraça, ninguém mostra as coisas boas do mundo. A cada 10 reportagens, 9 são desgraça. Se você ficar vendo isso aí, sua vibração vai ser ruim. Você trabalha às vezes num ambiente com pessoas que têm N problemas, você acaba, quem tem um pouco de mediunidade, sensibilidade, se carrega um pouco dessas energias e você leva para sua casa. Então você tem que saber que você tem que ir num centro, tomar um passe, você pode fazer uma defumação na sua casa. Você que não faz defumação, que é mais ligado à humana, faça o evangelho no lar, sabe, rezar o Pai Nosso, Ave Maria, rezar o terço, tudo. Faça tudo que está no seu conhecimento, tome banhos de limpeza, busque harmonia realmente, busque dentro de você melhorar, o seu animal vai melhorar. Se você melhorar a sua vibração, o seu animal deve melhorar, a não ser que já é um problema físico que não tenha realmente mais o que fazer. Tá? Então, eu gostaria de falar sobre isso também, né, do atendimento do Dr. Jerônimo, porque assim, o que foi relatado até pelos espíritos sobre o trabalho, em desdobramento, quando a gente coloca a vibração, o nome desses animais para vibração, muitos deles são trazidos durante o nosso trabalho aqui em desdobramento. Os tutores espirituais trazem o espírito desses cachorros até o TED para serem tratados aqui e depois levados de volta para a casa deles enquanto eles dormem. Olha que coisa fantástica. Muitos animais que desencarnam, que estavam sendo tratados aqui ou que foram pedidos vibrações, esses espíritos são trazidos também para o trabalho para ser tratados e encaminhados para as suas colônias respectivas. A gente ficou sabendo disso tudo. Quer dizer, além do que a gente já sabia, a gente vê que há mais coisas por trás disso que a gente está aprendendo ainda, porque é novo para o mundo espiritual. É novo para o mundo espiritual esse trabalho na Terra e a gente tem essa oportunidade de aprender junto, né? Lidando com os animais e orientando os tutores, né? A gente tem aproveitado assim, o que está dando para fazer é fazer esses momentos de orações, passar orientação para todos vocês, né? Essa experiência que a gente vive aqui, que é muito diferente de trabalhar com os animais. Tá bom? E não vai dar para falar tudo hoje,
ainda tem algumas coisas que eu quero falar sobre. Nós vamos deixar para uma segunda parte sobre a espiritualidade dos animais. Eu quero falar depois sobre a psicografia, sobre a eutanásia, sobre a questão do veganismo, como que isso influi na parte também de evolução, tá? Nós vamos deixar isso para a próxima live. E depois, se vocês quiserem dar alguma ideia também sobre que a gente pode abordar, a gente pode discutir sobre isso também. Conceição, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Então a gente vai deixar para a próxima live para a gente continuar esse assunto da espiritualidade com os animais, porque já vai dar o tempo também. Agora eu gostaria que vocês pudessem pegar a água de vocês, a garrafinha, para a gente poder fazer a vibração com os animais. Hoje eu estou aqui no TED, está tendo o bazar aqui, eu vou fazer a vibração com vocês hoje. E se vocês puderem já pegar a água de vocês, a minha já está aqui, inclusive no nosso querido Congá da Umbanda, sagrado. Eu já trago uma garrafinha PET, né? Que é para os meus meninos lá, que eu nunca deixo faltar também. E vocês, quanto mais você, porque o próximo agora é daqui a um mês, embora se vocês tiverem necessidade, deixem o nome de vocês, o nome do animalzinho nas redes sociais do TED, e a gente vai estar fazendo as vibrações conforme a necessidade aí que acontecerem. Espero que não precisem, mas mesmo que o seu animal esteja bem, quiser deixar a água fluidificada para melhorar a energia dele, para acalmá-lo, tudo isso mentaliza na hora que você for colocar essa água no potinho, no bebedouro do seu animalzinho, mentaliza o que ele precisa. Pede para São Francisco, pede para o Dr. Jerônimo o que você precisa para aquele animal naquele momento. E a dose, normalmente, que é orientado para o plano espiritual, são 3 tampinhas da garrafa no bebedouro, tá? Essa aqui é a dose. Então vamos lá, vou me concentrar aqui. Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, minha Mãe Maria Santíssima, em nome de vocês, em nome de São Francisco de Assis, protetor dos animais, de toda a sua falange de luz, tua falange de amor, de caridade com os animais, eu peço a tua luz de cura. O Dr. Jerônimo, Santo Dr. Jerônimo, querido Espírito, que acolhe, que trata, que ampara os animaizinhos, encarnados e desencarnados. Peço a presença do Senhor nesse momento aqui comigo agora. Peço que a sua egrégora sagrada possa abençoar os animaizinhos de cada um que estão vendo esse momento agora. Aqueles que não estão vendo, mas que deixaram seus nomes aqui agora ou durante a semana para pedidos de ajuda, de saúde, possam ampará-los, possa trazer paz, possa tirar suas dores e, se possível, trazer sua cura. Dr. Jerônimo, meu amigo, benevolente, espírito de luz, junto com toda a tua equipe espiritual, com as graças de Madre Teresa de Jesus, todas as carmelitas de pés descalços, que toda essa corrente de amor, toda essa corrente de cura possa auxiliar os animaizinhos nesse momento, os animais das pessoas, da minha família, da família de todos que estão vendo, que estão escutando,
Peço a proteção para todos os animaizinhos que estão na rua hoje desamparados, sem comida. Acene para que eles sejam ajudados, alimentados, quem sabe adotados. Peço, Dr. Jerônimo, peço a São Francisco de Assis, pelos animais selvagens, que ele possa ser respeitados, os seres humanos pare de maltratá-los, de devastar seus ambientes, de poluir suas águas, de acabar com suas florestas, que eles possam seguir o seu processo espiritual como deve ser, que eles possam seguir o seu propósito divino aqui na Terra, que esse planeta possa estar em equilíbrio entre os reinos minerais, vegetais, animais e hominais, que todos somos um só, estamos todos conectados, todos ligados com Cristo. Abençoe a humanidade para que eles possam ter amor pelos animais, pelo planeta, pelos vegetais, que os minerais que nos energizam possam também fazer seu papel na natureza. Dr. Jerônimo, peço que fluidifique a água de cada um, que possa trazer em seus fluidos a cura, a paz, a tranquilidade para cada um desses animaizinhos, que possam ser restaurados suas condições de saúde, suas condições psicológicas. Agradeço, Dr. Jerônimo, pela sua presença e de todos os espíritos benevolentes que o acompanham. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os maus. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, teus filhos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Gratidão a todos vocês por estarem comigo nesse momento. Obrigado por participarem. Fico muito feliz que vocês estão querendo saber sobre o assunto, querendo aprender sobre isso. Embora muitos de vocês já são espíritas, já conhecem boa parte disso. Muito obrigado e até o mês que vem, se Deus quiser. Gratidão.